Gente, eu quero compartilhar com os irmãos, antes até de compartilhar o texto, algo a respeito de ser discípulo de Jesus. Todos nós aqui estamos aqui porque entendemos que nós seguimos a Jesus, amém? E ser discípulo é exatamente isso, é seguir a Jesus, né? Se a gente for mais profundamente naquilo que os evangelhos trazem sobre o ser discípulo, né? Nós vamos encontrar a palavra talmidim, que é discípulo. E essa palavra talmidim, ele tem a ideia o seguinte: aquele que é coberto com os pós dos pés do mestre. Ou seja, o talmidim, ele é um discípulo tão próximo, tão fiel, que caminha tão próximo do seu mestre, que à medida com que o mestre caminha, lembra do cenário da época de Jesus, deserto, pó, sandálias. Então, conforme o mestre andava, e aquela poeira que vinha era levantado das sandálias dele, o talmidim, o discípulo, andava tão próximo que ele, onde o mestre chegava, ele chegava tudo sujo de poeira, de tão próximo que ele estava do mestre. Que sejamos assim, nós venhamos a andar tão próximo de Jesus, que sejamos cobertos com os pós dos seus pés. Amém? De tão próximos que nós estamos. E eu queria justamente tratar essa questão. Será que realmente somos discípulos de Jesus? Nós vivemos agora numa época onde nós seguimos pessoas e deixamos de seguir pessoas. Quantas pessoas, não precisa responder, quantos seguidores você tem no Instagram? Tem pessoas que vendem acesso, né? Acesso não é curtidas e seguir, né? Tem pessoas que falam, olha, me dá tanto que eu passo a seguir você e tal. É um negócio, né? Eu não entendo muito, mas isso se tornou um negócio. E tem muitas pessoas, queridos, que nos seguem, ou até seguimos, que a gente nem gosta dessas pessoas mais. Não tem assim? Tem pessoas que fazem assim, às vezes eu vejo postagem, fazendo uma limpa no meu Face. Né? E às vezes tem aquela postagem, tenho 4.000 amigos no Facebook, mas ninguém para me chamar para tomar um café. Né? Então, às vezes, a gente percebe que nós temos seguidores que, na verdade, não nos seguem verdadeiramente. E seguimos pessoas que, eu não sei se já... Porque como eu tinha um período que eu dava muita aula em muito lugar, ministrava em muita igreja, toda vez que a gente ia numa igreja, ou ministrar, ou ia dar aula em algum curso, alguma coisa assim, quando eu voltava para casa, naquele dia, várias pessoas passavam a seguir, naturalmente, não é assim? Né? Naturalmente. E não sei se já aconteceu com você, você começa a ver umas postagens meio estranhas nas suas redes, você fala assim, quem que é essa pessoa? Você nem sabe quem é. Mas a gente quer ter um monte de gente seguindo a gente. Será que Jesus ele quer ter um monte de gente seguindo ele, mas que não tem compromisso nenhum e nem sabe quem ele é? Eu acredito que não. Então, hoje nós vamos falar... Irmão, se você faz uma limpa no seu Face, imagina Jesus ele fazendo assim, hoje eu vou fazer uma limpa na minha lista de seguidores. E imagina, irmão. Imagina a gente tentando acessar Jesus, e a gente percebe que a gente não aparece mais as mensagens dele. A gente não recebe mais notificação nenhuma de Jesus, e a gente descobre que a gente foi bloqueado. Misericórdia, irmão. Tem gente que vai ser bloqueado. Tem gente que, quando chegar diante do Senhor, vai ouvir o quê? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Misericórdia, irmão. Quero estar junto, colado com Jesus, debaixo da sandália dele. Amém? E olha só, aqui eu quero pedir, então, a ajuda aqui, mais uma vez, da equipe. E se ficar escuro, nós apagamos lá novamente. É o seguinte, eu vi uma pesquisa do Instituto Cristão de Pesquisa americano, e eu quero dizer para você que essas pesquisas, eu acho que vai precisar apagar mesmo, tá bom? Precisa, dá para enxergar aqui. E esse Instituto de Pesquisa, que é o Barna, é um instituto americano, e ele fez essa pesquisa, queridos, nos Estados Unidos, tá? Então, com milhares de pessoas lá, acho que mais de 12.000 pessoas, todos cristãos, e eles fizeram essa pesquisa. Talvez não reflita tanto a realidade do Brasil, mas eu acredito que não há tanta diferença, porque nós vivemos num mundo globalizado, e então muita coisa parecida, mas olha só interessante, todos os dados que estão ali são referentes a cristãos, que nesse período da pandemia, então eles quiseram saber como que foi o comportamento da igreja, dos cristãos,
durante a pandemia, em relação a estar na igreja, em relação aos cultos online. E aí eu queria trazer alguns dados só, são muitas informações, mas algo para a gente refletir aqui. Olha só que interessante. Aqui, esses dados estão relacionados, nesse período de pandemia, ao acesso dos membros de igrejas aos cultos online, até porque não se podia reunir. Então, olha só, interessante esses dados aqui. 35% dos pesquisados cristãos, eles acompanham as transmissões e cultos da sua igreja. Eles só assistem o culto da igreja. Tá? Então, 35% dos pesquisados afirmaram que eles acessam culto e conteúdos online apenas do ministério ao qual eles pertencem, tá? Fazem parte. 32% dos cristãos pesquisados dizem que deixaram de acompanhar cultos e qualquer coisa relacionado à sua igreja, tá? E muitos desses, por quê? Porque talvez a igreja deles não tivesse uma estrutura de mídia, não tivesse a transmissão, ou eles descobriram um mundo diferente, que quando você entra nas redes sociais, são cultos o tempo todo, e às vezes tem pessoas mais conhecidas, pastores melhores, né? Que é assim que a gente pensa. Então, mas olha só que interessante, 32% deixaram de seguir a igreja, de participar dos cultos online, de qualquer atividade do ministério. 18% dos cristãos afirmaram que acompanham diferentes igrejas. Ou seja, é aquele irmão que, por exemplo, chega num domingo, a partir das 9 da manhã, irmão, ele assiste tanto culto e tanta transmissão que ele já não sabe mais nem quem que ele está ouvindo. E, geralmente, são dados mais aprofundados em relação a essas 18%, são pessoas que eles chamam cristãos on demand. Que, ou seja, aqueles que eles escolhem o que eles querem ouvir. Eles selecionam as comunidades online que eles vão acessar de acordo com a sua ideologia, de acordo com aquilo que ele pensa politicamente. Então, ele se alinha a essas igrejas, transmissões, de acordo com aquilo que ele concorda. Então, na verdade, ele não está congregando, ele não está recebendo, ele está selecionando aquilo que ele quer ouvir. Né? E, por último, nós temos 15% desses cristãos pesquisados que eles, nesse período de pandemia, eles se desligaram da sua igreja e se ligaram a uma outra igreja. Ok? A próxima referência aqui, próximo slide, está relacionada aos jovens. Tá? Os jovens aí. Então, essa pesquisa, eles perguntaram para eles qual o nível de envolvimento com a igreja que eles tinham. Né? Então, foi classificado dessa maneira. 22% dos jovens pesquisados, todos cristãos, são considerados jovens pródigos. Quem lembra da parábola do pródigo? É aqueles que pertenciam a alguma comunidade, congregavam na igreja e já não congregam mais. Eles estão fora da igreja. Então, esses 22%, nesse período de pandemia, deixaram de estar na igreja. 30% são nômades. O que são nômades? Eles se dizem cristãos, mas não têm compromisso nenhum com nenhuma igreja, com nenhuma casa. Então, dizem amar a Jesus, mas não têm compromisso com a igreja de Jesus. Dizem que são crentes, mas não têm compromisso com a noiva de Jesus Cristo. Nós temos também 38%, que a maioria aqui esses pesquisados, eles se denominam frequentadores. Participam do culto, estão envolvidos ou até membrados numa igreja, só que se você fizer uma pergunta básica em relação à fé deles, eles têm um conhecimento raso de quem é Jesus Cristo. Então, são pessoas, muitas vezes, religiosas, que não perdem um culto, mas não têm profundidade de relacionamento com Jesus. Tá bom? E os últimos 10% desses jovens pesquisados, os pesquisadores identificaram que são verdadeiros discípulos, que têm compromisso, estão ligados à comunidade da fé, e eles estão engajados, envolvidos em fazer com que o nome de Jesus seja conhecido pela igreja, na igreja, através da igreja, em qualquer lugar que eles estejam. Então, uma porcentagem muito pequena, e isso é atual. Será que isso reflete o Brasil ou a nossa realidade? O que você acha?
Próximo, para a gente aqui, então, meditar na palavra, nós temos, então, esse último dado, dizendo que 32% dos cristãos, no período da pandemia, deixaram a igreja. Irmãos, a cada 3 crentes, um abandonou a igreja. Um saiu da igreja, praticamente. E aí, quem tem a faixa etária de idade? Quem tem mais de 56 anos, 26% saíram da igreja. Foram todos os cristãos, quem tinha aí mais de 56 anos, 20% deles deixaram de frequentar a igreja. Eu acredito que esse número é menor, porque como nós ainda estamos no período de pandemia, nós consideramos que pessoas aqui acima de 56 anos, muitos deles podem estar dentro do grupo de risco e ainda não estão ligados à igreja por precaução e estão cuidando da sua saúde. Eu acredito nisso. Mas significa que nesse período de pandemia, nessa faixa de pessoas mais maduras aí, a cada 4 crentes, um deixou de estar na igreja. Já em relação aos adultos ali de 35 a 55 anos, 35% desses deixaram de frequentar a igreja. Um pouquinho, aí nós podemos dizer assim, 1 a cada 3 cristão deixou de estar, ou de frequentar, ou de congregar a igreja. E, por último, de 21 a 35 anos, 50% nessa faixa etária de idade deixou de estar na igreja do Senhor no período da pandemia. A cada 2 crentes, um nessa faixa etária de idade deixou a igreja, deixou de congregar, deixou de ter um compromisso com a sua comunidade. Pode acender a luz um pouquinho. O que vocês acham? São animadores esses dados? Então, nós estamos falando, irmãos, em relação ao verdadeiro discípulo. O que é ser um verdadeiro discípulo? Isso afeta a nossa eternidade. Isso afeta tanta coisa na nossa vida. E por isso que eu quero com vocês, abre comigo lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Nós vivemos aí nesse tempo de modernidade, queridos, e tem algumas coisas que nós esquecemos. Tem um negócio, eu esqueci o nome, irmão, que muitas pessoas já não utilizam mais. Alguns são pretas, outros são marrons, e tem algumas coisas escritas nelas, e elas são exatamente divididas em 66 livros. Como é que é o nome disso mesmo? Bíblia, irmão. Verdade é que a gente acaba esquecendo que existe e a gente não traz para a igreja, né? Às vezes a gente não sai, nem sabe onde está mais em casa. Quer dizer para você que a Bíblia ainda é palavra de Deus. Amém? A Bíblia ainda é instrumento. Você quer ouvir Deus falar? Você pode procurar um profeta e o profeta ser tremendamente usado para ministrar na sua vida. Mas melhor do que profeta é o próprio Espírito Santo ministrando através da palavra dele. Então, a palavra de Deus é poderosa, irmãos. E se você não tiver uma Bíblia, querido, ou se a tua Bíblia já não tiver mais condições de uso, sinaliza para nós que nós vamos te dar uma Bíblia linda, linda, para você usar, usufruir de tudo aquilo que tem nela. Amém? Capítulo 12. E eu vou ler a partir do versículo 7, tá? Para a gente aproveitar aqui o tempo. Muito cuidado quando nós vamos estudar a palavra. Nós estamos falando de um livro de revelação, de um livro de muitos símbolos, mas é um livro que eu vou falar para você o seguinte: da sua Bíblia, Apocalipse está mais próximo de você do que o Pentateuco. Você acredita nisso? Nós vivemos num período que nós estamos mais próximos do Apocalipse do que daquilo. E posso até te dizer que nós estamos mais próximos de Apocalipse do que os evangelhos, né? Do cumprimento dessa palavra. Agora, se Deus quiser prolongar por mais 2000 anos a humanidade, Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Mas eu acredito que não vai chegar. Para nenhum de nós aqui vai chegar. Todos nós vamos encontrar com o Senhor antes, amém? Então, aqui, João ele traz uma revelação de algo tremendo que está acontecendo, e eu vou ler com você do 7 ao 12, amém? Diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus.
O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Queridos, o texto começa aqui, João começa dizendo, esse trecho dizendo: houve então uma guerra nos céus. Muito parecido com aquilo que Daniel relata no seu livro, né, sobre algumas batalhas que aconteciam. Existem alguns relatos que demonstram a batalha, esses confrontos. Diz a palavra que o próprio corpo de Moisés foi disputado. E diz que ali, né, o Satanás foi repreendido. Daniel fala que quando ele orou ao Senhor, diz que demorou mais do que eles pensavam sobre a resposta da oração. E quando veio o Gabriel, ele falou o quê? Né? No primeiro dia, quando você orou, nós já viemos com a resposta, né? Aqui falando com as minhas palavras, mas houve um grande conflito e o rei da Pérsia, não é isso? Mas ele fala de uma batalha espiritual que foi travada nas regiões celestiais. E eu quero dizer que essa batalha espiritual nas regiões celestiais, ela segue acontecendo todo o tempo. Amém, queridos? Se não fosse assim, Paulo não teria dito que as nossas armas não são carnais, mas nossas armas são poderosas em Deus. E elas são armas que só quem tem discernimento consegue vencer essas batalhas. Então João, ele declara, embora era uma visão do que haveria de acontecer, mas é algo que eu tenho convicção de que está acontecendo no tempo, nesse exato momento, uma batalha espiritual, onde o diabo, ele, como diz a palavra, está ao nosso derredor como leão, tentando o quê? Nos tragar. Jesus fala para Pedro assim: Pedro, o diabo, ele me pediu para te peneirar, mas você não está pronto e eu não deixei. O diabo, ele é ousado. Ele foi diante de Deus para falar de Jó, e ele foi diante de Jesus para falar de Pedro, porque ele o tempo todo está procurando tirar a gente do caminho do Senhor. Então há essa batalha, e nessa batalha ele diz o seguinte, que os anjos lutaram contra o dragão, e ele vai deixar muito claro que esse dragão é a antiga serpente, que é o diabo, e que é quem também? Satanás. E ele vai falar que nessa briga, esse dragão, ele não teve poder o suficiente, então ele perdeu e ele foi lançado na terra. Olha a ousadia desse camarada, primeiro de querer ser igual a Deus, e segundo de ainda lutar nas regiões celestiais. Mas o nosso Deus é todo poderoso. Não importa o quanto o inimigo ele tente contra a tua vida, o quanto ele te importune, o quanto ele invista contra a tua vida, tem uma convicção, tem uma certeza: o nosso Senhor é muito mais poderoso. Ele é tremendo. E quando tinha um servo do profeta que ele estava com medo porque o inimigo cercava todo o acampamento, ele ora: Senhor, abre os olhos do seu servo. Ele fala: olhe para os montes. Maior é o número daqueles que está conosco do que aqueles que estão aí. Aleluia. A palavra garante que dos que caíram, dos anjos caídos, diz a palavra que é 1/3 dos anjos. E não é pouca coisa. É muito demônio. É muito demônio que foi lançado na terra. Mas diz que é 1/3. Ou seja, para cada demônio que se levanta contra a tua vida, existem 2 anjos do Senhor para te guardar.
se descer 1/3, ficaram 2/3 lá em cima. O Senhor, além de ser mais poderoso, Ele também tem maior número para guardar e cuidar. E Jesus, quando estava sendo julgado ali, Ele disse, se eu quisesse, falava para o meu Pai, Ele agora liberava um exército. Se Ele quiser, Ele libera esse exército hoje. E o Senhor traz a restauração da tua casa. Ele tem poder para fazer isso. Ele é poderoso para fazer isso. Querido, eu não entendo como alguém pode se prostrar diante do mal. Como alguém tem coragem de derramar sangue numa esquina. Como alguém tem coragem de oferecer alguma coisa a alguém que já está derrotado. E nós, às vezes não consigo entender, não temos coragem de sair da nossa casa, de abençoar a igreja do Senhor, que é aquele que nos deu a salvação e a vida eterna. E aquele que é todo poderoso. E Ele vence todas as batalhas. Então há essa batalha, e diz que há essa guerra nos céus. E aí diz então lá que o Satanás perdeu novamente. E ele é lançado fora. E diz assim, a respeito desse, versículo 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Querido, diz aqui que Satanás engana o mundo todo. Você já viu alguém sendo enganado? Você já viu alguém sendo iludido? É o mundo. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, está imerso no maligno. E Satanás, ele está brincando. Você já viu gatinho brincar com barata? Barata zonza? Ele bate para lá, bate para cá, aí ele faz assim. Aí deixa a barata correr, bate para lá. É o Satanás brincando com pessoas que não têm entendimento, sabedoria, não tem Deus na sua vida. Ele engana, ele brinca. Paulo vai falar que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a verdade. Estão cegos. Aí o cara vai e canta, toca uma música e faz sucesso, e baixa até o chão e faz, todo mundo aplaude e fala, eu sou o cara. E está iludido. E tem alguém que por conta da sua beleza, todo mundo passa, assovia, aí ela, sou maravilhosa. Passa homem casado e olha, ela fala assim, é o problema dela que não se cuida. E vai, e ela acha, eu sou maravilhosa. Tadinha, bonequinha na mão de Satanás, porque não conhece o verdadeiro Deus. Queridas, pessoas como marionetes na mão do diabo, eu estou falando alguma coisa errada? Pessoas que postam coisas achando que aquilo, irmão, às vezes a pessoa posta alguma coisa achando que aquilo é bonito, né? E às vezes eu fico me perguntando, mas era para mim achar isso bom? Era para mim achar isso legal? Isso é burrice. Está perdendo a sua vida. Mas aqui, João, com a visão dos céus, ele fala, Satanás, ele engana o mundo inteiro. Irmãos, Satanás, pelo menos João está dizendo, ele não engana algumas pessoas. Ele não engana pessoas de determinada religião. Ele não engana pessoas de determinada profissão de fé, de cor, de nada. Diz que ele engana o mundo todo. A quem ele não engana? Quem não pertence a este mundo. Por que ele não te engana? Por que ele não me engana? Porque nós não pertencemos a este mundo. Porque nós não fazemos parte disso daqui. Ele pode puxar a ficha, vai puxar a ficha, vai puxar a ficha lá. Eu vou assim, é isso aí, não existe não. Tudo que nós vemos sobre ele é o sangue do Cordeiro. Não há acusação sobre ele. Nós não podemos tocá-lo, porque ele não pertence a este lugar. Nós não somos dessa terra. Você não é deste mundo. Você não tem participação nenhuma das coisas que estão acontecendo nessa terra. Nada disso aqui importa para nós. Nós não somos enganados pelo Senhor. Pelo contrário, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós caminhamos na verdade. A verdade liberta.
Nós não somos mais escravos dos nossos desejos do pecado. Querido, Satanás, ele continua enganando o mundo e vai enganar o mundo até quando Deus permitir. Mas a mim e a você, ele não pode enganar. Porque eu e você temos a palavra de Deus. Porque eu e você dobramos o nosso joelho para orar. Porque se você tiver caído, eu te ajudo a levantar, eu oro pela tua vida, eu te cubro. Porque se você estiver triste, a igreja se levanta. A igreja se levanta em oração e as cadeias vão cair. Amém? Nós não somos deste mundo. Nós somos estrangeiros, diz a palavra de Deus. Nós somos concidadãos dos céus. Nós somos embaixadores de Deus nessa terra. Nós representamos o reino de Deus nesse lugar. Satanás, ele pode moer aí fora, mas aqui dentro ele não tem poder. Assim é a embaixada de qualquer nação em outro país. Pode pegar a embaixada que for, a embaixada da Rússia no Brasil. Pode pegar um cidadão russo, ele pode matar, esquartejar, ele pode fuzilar. Ele entrou dentro da embaixada da Rússia no Brasil, ninguém toca nele. Assim é o povo de Deus. Fizemos tanta coisa errada, pecamos tanto, mentimos tanto, fizemos tanta coisa. Nós não merecíamos nada, mas nós colocamos o pé na embaixada do Senhor, tocamos na ponta do altar e o perdão do Senhor vem sobre nós. A misericórdia do Senhor vem sobre nós. Não tem a ver com mérito, tem a ver com graça dele. Então, neste momento, nesse exato momento, está acontecendo reuniões em várias embaixadas do reino de Deus na terra. Tem aqui, tem na rua de baixo, tem lá em cima, lá. E Satanás furioso, porque ele não pode participar. Mas ele ainda está ao derredor. Aqui dentro ele não pega. Mas lá fora, Deus deu permissão para que ele o fizesse. Porque ele continua enganando o mundo. Porque nós estamos aqui para conhecer a palavra, para receber a verdade, para receber o Espírito Santo. Para quando sairmos lá fora, Satanás não tem poder e autoridade sobre nossas vidas. Porque nós já não cedemos mais aos seus encantos. Amém? Diz o texto ainda dizendo assim, versículo 9 ainda. Grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que enganou o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Versículo 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora quem? Quem? O acusador. A palavra diabo significa acusador. E olha só o que ele fala. Acusador de quem? Dos nossos irmãos. Olha só, irmão, que os acusa diante do nosso Deus, de vez em quando, dia e noite. Dia e noite. Você já uma pergunta retórica aqui, você já dormiu devendo? Você já dormiu devendo? Ele fala assim, pode valer essa noite, né? Você já dormiu preocupada porque você deve alguma coisa? Porque você tem alguma coisa para resolver? Dorme tranquilo? Imagine, queridos, quando nós pecamos e não nos achegamos a Deus e confessamos nossos pecados a Ele. Como que alguém pode dormir? Sabendo que o Senhor ele pode vir de madrugada, diz que ele vem como um ladrão. Que diz que estarão dois na cama, um fica, outro sobe. Estarão dois no campo, um fica, outro sobe. E não vai dar tempo. Como alguém pode deitar a cabeça no travesseiro e descansar, sem antes se reconciliar com o Senhor? Por isso que o servo de Deus, o crente, ele dorme e logo pega no sono, ele deita tranquilo. E não só isso, diz a palavra que o Senhor acrescenta enquanto ele dorme. Porque nós não somos dessa terra. Mas o acusador, dia e noite. O acusador, enquanto você lá está trabalhando, buscando o seu sustento, Satanás vai diante do Senhor e fala assim, você lembra lá, você está vendo a cara olha lá. Domingo estava na igreja aí, que está fazendo aí, ó, mentindo. Fazendo coisa errada aí. E aí, Senhor? Bonzão, salvou a terra toda. Lembra de Jó? Deus foi lá, Satanás subiu lá. Deus falou assim, aí, você está fazendo? Estava de rodear a terra. Rodear a terra fazendo o quê, irmão? Sondando a tua vida.
Ah, seu servo lá, e Deus, todos nós conhecemos a história de Jó, Deus permitiu. Como eu já citei, Satanás foi lá falar: ei, Jesus e Pedro aí, tá vacilando, hein? Pedrão aí tá devagar, hein? Larga ele para mim. Quantas vezes Satanás foi diante de Deus pedindo a tua vida para ele? Quantas vezes Satanás não foi diante de Jesus e falou assim: ai, tá aí de novo lá, ó. Eu estava ontem chorando lá e voltou ao vômito. Você vai continuar assistindo isso aí? Lá e libera. Dá linha nisso aí, deixa que eu cuido. Deixa, tem uma coleira para ele lá, reservada. Tem um cantinho lá. Quantas vezes Satanás, quantas vezes o diabo foi diante de Deus para te acusar daqueles pecados que você sabe? Agora o diabo ele vai contar mentira? Apesar de ele ser o pai da mentira, irmão, quando ele chega diante de Deus, ele fala a verdade. Sabia disso? Ele mente para quem não conhece a verdade, mas para quem conhece a verdade, ele fala a verdade. Tanto que diante de Jesus, tudo que ele falou para Jesus no deserto era mentira? Não. Assim diz a palavra. Satanás com a gente, porque nós, irmãos, ou o mundo, né, como eu acabei de dizer, aí Satanás vai lá na forma de um corpinho bonito, uma droguinha que deixa o cara muito louco, de um negocinho assim, que maravilhoso, com sucesso, um elogio, uma promoção, já tudo metendo o pé pro mundão. Estava difícil, agora a coisa melhorou, agora vem tudo fácil, agora é amigo, agora é dinheiro, agora é passeio, agora não sei o que tem. Dá linha, isso aí não precisa de mais nada, não. É só sobre esses aí que Satanás brinca. Agora, diante de Jesus, ele chega cabeça abaixo e fala assim: não, pois não, Senhor de tudo. Mas deixa eu falar uma coisa. Sabe lá o pastor Dinei lá? Prega bem ele, né? Bonitão ele, né? Mas sabe quando ele desce do púlpito, o que ele faz? Você já viu? Já viu? Você acha que Deus... E ele vai mentir diante do Senhor? Então, Satanás ele vai acusar aquilo que é verdade. Ele vai acusar. Só que tem algo tremendo, queridos. Tem algo poderoso, tem algo maravilhoso nessa palavra. Que diz aqui no versículo 10, agora veio a salvação. E ele fala, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus. Foi lançado fora. E sabe o texto? Olha o versículo 11. Olha o que diz no começo do versículo 11. O que diz aí? Eles? Quem venceu? Quem que venceu? Que atrás dizendo que estava tendo uma batalha no céu. Quem que estava brigando no céu? Os anjos e os demônios ali, Satanás. Quem ganhou essa batalha? Satanás desceu. Agora ele vai citar de novo. Eles o venceram. Quem que são eles? Os anjos? Não são os anjos, porque ele diz assim, eles o venceram pelo sangue pela palavra do seu, e diante da morte não amaram a sua própria. Sabe que ele está falando dos anjos? Os anjos são seres eternos, eles não enfrentam a morte. Não até agora, enfrentarão. Os demônios vão enfrentar o fogo eterno, né? o lago de fogo. Mas aqui ele está falando daqueles que foram acusados. Está falando dos irmãos. Está falando da igreja. Diz, eles venceram. Pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue do Cordeiro. Querido, sem a obra de Jesus na cruz, sem o sacrifício de Jesus naquela cruz, sem o derramamento do sangue de Jesus, não haveria salvação para nós. Mas pelo sangue do Cordeiro nós vencemos. É verdade, Satanás chega diante de Deus e fala, ele é mentiroso, ela é adúltera, ele fala mal, não sei o que tem, ele é isso, ele é aquilo outro, e é tudo verdade. Mas o sangue do Cordeiro cobre todo o pecado. Toda acusação contra a tua vida, se ele chega lá e o sangue do Cordeiro está, toda acusação está anulada. Não tem do que ele te acusar. Paulo ele declara Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Tem pecado? Tem. Tem acusador? Tem. Mas tem o sangue de Jesus.
Por isso que nós não podemos sair da presença do Senhor. Nós não viemos para a igreja para dar dinheiro para o pastor, nós não viemos na igreja para ver ninguém, nós não viemos na igreja por ninguém, nós viemos na igreja porque nós precisamos estar na presença do Senhor, nós precisamos chorar na presença do Senhor, nós precisamos confessar os nossos pecados na presença do Senhor, nós precisamos receber o perdão do Senhor. E não é uma vez por ano, como foi ensinado aqui, era antigamente, não era uma vez por ano. Era uma vez por ano, e aí eles levavam lá. Olha só, querido. Nós vamos fazer o culto da gratidão. O culto da gratidão é você vai separar uma oferta para você apresentar diante de Deus, segundo aquilo que expressa a tua gratidão para Deus. E eu perguntei, qual é o tamanho da sua gratidão? É enorme. Mas no Antigo Testamento, a oferta que eles apresentavam era do tamanho do pecado deles. Se pegou pouco, leva um pouquinho de farinha, uma rolinha, mais ou menos um cabrito. Irmão, mas tem que ter bicho grande, hein? Imagina se você tivesse que fazer uma oferta diante do Senhor. Imagina se eu não tivesse falando para você, apresenta algo que expressa a sua gratidão, porque Deus já fez. Mas imagina se eu estivesse fazendo assim, irmão, de acordo com o que você tem pecado, prepara uma oferta, porque a tua oferta é que vai te livrar do peso do pecado que está sobre você. Segunda-feira, todo mundo anunciando, vendo Palio 92. Né? Vendo casa, entendeu? Gente negociando na Deep Web aí, rim. Por quê? Porque não há quem pague o valor que pague aquilo que Cristo fez por amor a nós, querido. Não há quem pague. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu venci pelo sangue do Cordeiro. Você vence pelo sangue do Cordeiro. Você crê nisso? E se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Salvador da sua vida, entrega a tua vida para Ele hoje, para que você também seja coberto com o sangue do Cordeiro. E para que Satanás ele não tenha do que te acusar, porque nós vencemos no sangue do Cordeiro. É por isso que nós temos essa mesa linda aqui, preparada. Né? A pastora Gilma, né? Preparou, Dai. Fez o pão maravilhoso, abençoado aqui, porque nós celebramos, porque pelo sangue do Cordeiro somos redimidos de todo o pecado. E ele diz ainda que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Que palavra de testemunho que é esse? Quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? Como eu posso dizer, se é que posso, dizer se alguém é ou não é discípulo de Jesus? Porque tem pessoas que se denominam discípulos de Jesus, mas não se comportam como discípulos de Jesus. É ou não é verdade? Assim como tem homens que se dizem casados, mas não se comportam como se fossem. É ou não é verdade? Assim como tem cristãos que dizem que amam o Senhor, mas quando vivem normalmente por aí, ninguém sabe que ele é cristão. Então, pela palavra de Deus, existem 3 confissões, 3 ações que a palavra nos mostra, que sinaliza se alguém é discípulo de Jesus, verdadeiramente. Se alguém é salvo, até eu posso te dizer, embora eu não possa afirmar que ninguém é salvo ou deixa de ser salvo. Eu posso achar. Mas eu não posso dizer, não tenho esse entendimento. Seria um julgamento. Mas olha só. Primeira coisa que a Bíblia diz a respeito de alguém que é discípulo de Jesus, está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Afirma assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. Você já confessou que Jesus é o teu Salvador? Vamos confessar de novo? Fala assim: Jesus, você é o meu Salvador. Eu creio, Senhor, que o Senhor ressuscitou, vivo está, à direita de Deus Pai, e logo vem me buscar. Aleluia.
Você acha que Jesus vai voltar logo? Vai? Amém. Eu também creio nisso, amém? Então, primeira ação de alguém que é discípulo de Jesus é confessar com a sua boca. Quantas vezes a gente tem que confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor da nossa vida? Todo dia. Olha só, aqui, quantos aqui... E eu falo, né? Parece que a gente perdeu o costume de convidar as pessoas. Quem quer entregar sua vida para Jesus? Lembra dos pregadores? E ficava. Já tinha dado o final do culto. Irmão, tem. Hoje pode ser sua última oportunidade. É hoje, irmão, é hoje. Os irmãos que já tinham aceitado Jesus já tem tanto querendo ir embora, né? Querendo lanchar. E o pastor insistindo, né? E às vezes a pessoa aceitava Jesus só para o pastor parar de chamar, né? Quantas vezes? E quantas pessoas aqui já aceitou Jesus mais de uma vez, 3 vezes, 5 vezes, todo culto, até que alguém falou, não, irmão, já entendemos, já na igreja não precisa. Mas, querido, todos os dias. Você confessa Jesus lá no seu serviço? Você confessa Jesus na escola? Você confessa Jesus no Zap? Você confessa Jesus onde você está? Porque aquele que não confessar Jesus, que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, não é salvo. Não está falando de um contrato, não, está falando de confissão. Porque é da nossa boca que sai o testemunho verdadeiro. E por que ele fala da boca e do coração? Por que ele fala confessar com a boca e crer no coração? Porque quando algo não é só de lábio, mas é do coração, a gente pode até linkar com outro versículo que diz que a boca fala daquilo. Se o teu coração está cheio de Deus, você confessa a Jesus todo dia. Até na hora que você dá um tropicão no canto da cama, você fala labachúrias. Glória a Deus. Você confessa com a tua boca. Agora, Deus sabe no teu coração o que está passando aí, né? Irmão, confessamos com a boca o tempo todo. É quando nós somos seduzidos por qualquer coisa que... Às vezes o diabo ele pode se enganar. De repente a gente não está bem daquele jeito, ele pode se confundir, de repente ele não vê o sangue do cordeiro, ele falou, opa, peraí, ele vai lá, ele vai falar. Aí quando a gente está meio fraco, quando a gente anda dando umas vaciladas, daqui a pouco vem o inferno, se levanta contra nós, aí ele vem quente, quando ele vem quente a gente confessa com a nossa boca, dizendo assim, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Você confessa, se converte de novo. Quando as coisas estiverem de você, eu confesso que Jesus Cristo é o Salvador, ressuscitou no terceiro dia e é aquele que vai me buscar. Confessa Jesus, vão te chamar de doido, mas pelo menos Satanás não vai se confundir mais com você, não. Essa é a primeira confissão pública. A segunda, irmãos, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. A segunda confissão pública, irmão, do verdadeiro discípulo é o batismo. Batismo representa um compromisso público assumido com Jesus Cristo. O batismo é como um casamento. Está ouvindo a história do irmão Jefferson, da irmã, que eles oficializaram uma cerimônia de casamento, né? Quantos anos de casamento, amado? 18 anos casados, né? Família bem constituída, estruturada, mas havia um sonho de uma cerimônia, né? Uma cerimônia pública. Né? Então, muitas pessoas, às vezes, por vários motivos também, não conseguem fazer a cerimônia, mas existe aquele desejo de confraternizar, de expor para a família, para os amigos, né? e tudo mais. E isso é legítimo, isso é bacana, isso é honrar a pessoa com quem a gente caminha, né? E é bacana. Então, quando a gente faz o batismo, quando a gente desce as águas, queridos, é uma ação aqui que reflete espiritualmente da confissão pública que nós temos com o Senhor. Então, se você confessou com a tua boca, mas você não foi batizado ainda, me procura depois do culto, que, irmão, você não vai passar esse ano sem passar pelas águas, não. Porque tu serve ao Senhor, se você ama, se você confia, se você acredita, por que não expôs isso publicamente ainda? O Filipe, ele ministrava e passava aquele etíope, diz a palavra lá, e ele estava lá com a palavra, lendo a palavra, e estava lá coçando a cabeça, aí o Filipe falou, você entende o que você está lendo? Ele falou, rapaz, nadinha. Ele falou assim, sobe na carroça então. Aí ele subiu na carroça e explicou que tudo aquilo que dizia a palavra apontava para Jesus. E quando ele revelou e confessou Jesus como seu Salvador, ele falou assim, mas o que me impede de ser batizado? Tem água ali, ó. Felipe, nada, bora lá. O que te impede de assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor? Cornélio não foi diferente, estava lá, família toda, um homem bom, mas não conhecia Cristo. Pedro foi e apresentou a Cristo, a família toda.
e batizou todo mundo, irmão. Por quê? Porque o batismo é a confirmação se alguém é um verdadeiro discípulo. Imagine você, esposa, está no mercado com seu marido, passa alguém, uma moça, e fala: e aí, Sérgio? E a Nalva está lá pegando a maionese. Aí o Sérgio: e aí? Tudo bem? Tudo. Quem que é? A minha amiga, a minha irmã. Lembra? É, irmã. Não mentiu, né? E a Nalvinha escuta. O que vai acontecer? Vai maionese para um lado, tem que torcer para ela não estar na seção do azeite, né? Garrafa é perigosa. Na seção da maionese é tranquilo, na seção do azeite, irmão, ali é só pam, né? Imagina como não fica Jesus olhando para mim e para você todos os dias. E quando eu tenho que confessar Ele com a boca, eu nego. E Ele aguardando eu assumir um compromisso público com Ele, e até hoje eu não tive coragem de dizer que morre o velho homem e nasce um novo homem para viver aquilo que o Senhor tem para mim. O verdadeiro discípulo, ele expõe. Todos aceitamos a Cristo, amém? Todos somos batizados, amém? E tem o terceiro ponto aqui, que é o que João, ele vai citar aqui. Ele diz assim, versículo ainda 11, lá de Apocalipse 12. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Existe uma palavra de testemunho. E diz também que, diante da morte, não amaram a própria vida. Querida, aí você fala: eu estou suave, já confessei Jesus. Lá na firma eu até coloco na caixinha de som lá, JBL, louvor o dia inteiro. Todo mundo sabe que eu sou crente. Sou dizimista, já fui batizado. Agora, última e terceira coisa para testar se somos crentes aqui: diante da morte, você nega? Diante da morte, você vai amar a sua própria vida ou não? Ô Wesley, dá para a gente colocar aquele vídeo lá? Eu queria pedir, se possível, apaga a luz aqui da igreja. Você com certeza... O Alan, lembra, Alan, que você mandou um vídeo para mim? Do Youssef? Vocês já ouviram isso aí? Nós vamos ver aqui rapidinho uma reportagem que aconteceu a respeito de um iraniano, que ele se converteu aos 19 anos, se tornou pastor, começou a pregar o evangelho. E quando tiver, pode soltar. E olha só. Uma decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Youssef Nadarkhani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e 3 anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã. Nadarkhani foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima: morte por enforcamento. Durante 3 anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadarkhani também foi detida, chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. O pastor, por 3 vezes, recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o Islã, em troca da suspensão da pena de morte. Youssef Nadarkhani não aceitou. Ele foi espancado na frente dos filhos, a esposa dele foi ameaçada, ele não negou a Cristo. E muitos achavam que ele tinha sido morto, anunciaram isso, mas até recentemente, essa semana agora que passou, essas semanas que passou, o assunto voltou porque o governo brasileiro, os pastores que são deputados e fazem parte da bancada evangélica lá, estão intercedendo pela vida desse pastor e esse pessoal, né, estão garantindo que o governo do Irã diz que ele está vivo. Ninguém sabe onde ele está, mas ele ainda está preso, mas ele está vivo. Queridos, ele não negou a Cristo.
Ele não negou a Cristo. Eu vou ler de novo o que essa palavra diz. Eles o venceram pelo sangue e pela palavra do seu testemunho que deram. Sabe o que é a palavra de testemunho? Essa palavra testemunho não é compartilhar. Essa palavra testemunho é martírio. Sabe o que significa martírio? Morrer por uma causa ou morrer pela fé. Escuta isso. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não é mérito de ninguém, é de Jesus. E pela palavra do seu testemunho. Pela sua vida. Que diante do perigo não negaram a sua fé. Eu posso ser irresponsável de dizer para você: nós vencemos, e aleluia, Deus ganha todas as batalhas, Ele é o nosso Senhor, Ele é o vencedor. Se eu e você não tivermos uma atitude a ponto de renunciar à nossa própria vida para servir a Deus. Agora você tem uma vida leviana, me digo cristão, mas diante das circunstâncias, eu não honro o nome de Jesus, querido, eu não venço. Confessar Jesus como seu Salvador é uma das coisas que identifica o verdadeiro discípulo. Batismo é uma das coisas, segunda coisa que identifica o verdadeiro discípulo. Mas sabe qual é a terceira? Aquele que não ama a sua vida mais do que o nosso Senhor. Significa se eu, por qualquer coisa deste mundo, eu abro mão da minha fé, deixo de seguir o Cristo para preservar a minha vida, significa que eu não sou digno dele. Não sou digno dele. E algumas atitudes que pela palavra me faz questionar a atitude de um cristão, se realmente ele é discípulo de Jesus. Primeira delas, quem deixa de fazer a obra de Deus para preservar a sua própria vida. Quem deixa de fazer a vontade e a obra de Deus para preservar a sua própria vida. Desculpa se eu vou parecer agressivo e talvez possa te ofender com o que eu vou dizer. Mas eu já ouvi muitas vezes. Eu vou dar um tempo, porque eu preciso cuidar de mim. Eu vou parar, porque eu tenho que cuidar das coisas. E diz aqui que esses homens, ou essas pessoas, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. E para não ficar só com a minha palavra e por uma frase dura, Mateus, ele vai descrever o que o nosso Senhor disse. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Querido, se você perder a sua vida sendo fiel a Deus, Ele vai te honrar. Esse homem, Yosef aí que nós vimos, o fato dele dizer não, que não negaria a Cristo, colocou em risco o filho dele. Imagina alguém com uma faca no pescoço do teu filho dizendo: você nega Jesus? Se você negar, vocês estão livres. Agora, se eu vou dizer que não nega Jesus, agora eu vou... Imagina alguém cortando a garganta do seu filho na sua frente. É nesse nível de fé e de fidelidade que eu estou falando. Ah, pastor, isso aí faz tempo. Não, mas é só ligar o jornal, pesquisa lá. É ou não é verdade, querido? Olha o que está acontecendo na China, olha o que está acontecendo no Irã, olha o que está acontecendo nos lugares aí. E para não dizer muito aqui do lado, aqui, ó, igrejas sendo queimadas, coisas acontecendo aqui na América do Sul e tantas coisas que a gente não sabe, porque a mídia isso não faz questão de mostrar, querido. Morte. Lugares que a igreja não pode cultuar, existe um volume. Lugares, eu já contei isso, vou falar rapidamente. Lembra do tsunami na Indonésia? E foi nesse período que aconteceu, do Natal. E aí, lá o islamismo dominava, lá o pastor não podia pintar a parede da igreja, sem pedir permissão para o Islã. E aí os cristãos queriam comemorar o Natal.
E então pegou o pastor, pegou os líderes lá e foi na liderança lá muçulmana e falou assim: nós podemos comemorar o Natal, é a data mais importante nossa do cristianismo, nós queremos fazer uma festa. E aí os muçulmanos falaram assim: pode sim, mas não aqui. Se vocês quiserem, vocês vão subir lá na montanha, longe da cidade, e vocês vão celebrar o Natal. E aí os cristãos pegaram a sua família, os seus filhos, fizeram as suas trouxinhas, subiram na montanha para celebrar o Natal. Sabe o que aconteceu? Tsunami invadiu e devastou a cidade inteira. E a igreja que estava no alto do monte, ninguém se perdeu. Qual é o tamanho da tua fé e do teu compromisso com Jesus Cristo? E aí, como é que é? Está queimando? Ou estamos negando por 5 minutos na internet na madrugada? E aí, como é que está o discípulo de Jesus? Servir a Deus. Às vezes uma fala assim: eu quero ou não quero, eu vou cumprir, o tempo ou não tempo. Como se servir a Deus fosse uma opção. É uma opção, querido. Servir a Deus é o propósito pelo qual nós somos resgatados da morte e do pecado. Foi o propósito pelo qual o Senhor, Ele te resgatou. Não foi para você ser médico, não foi para você ser engenheiro, não foi para você ser músico. Esse não é o propósito. Esse é o meio pelo qual Deus vai te usar para proclamar quem é Ele. Deus me chamou para ser doutor. Não, Ele te chamou. Você pode ser o doutor, mas para a honra e glória do Senhor. E nós estamos deixando de servir a Deus, deixando de estar na casa de Deus, deixando de honrar o Senhor, deixando de orar, de fazer coisas que não estão relacionadas só dentro do templo, mas fora do templo também, porque a gente está ocupado para ganhar este mundo, querido. Esse mundo não nos pertence, porque nós não somos deste mundo, não tem nada nosso aqui. Quem é do mundo está sendo enganado. Mas quem deixa de fazer a obra, a vontade de Deus, para preservar a sua vida, não é discípulo de Jesus, querido. E não sou eu que diga, Jesus, vou ler de novo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Outra característica de alguém que se diz cristão, mas a atitude dele me mostra na palavra que ele não é um discípulo de verdade. Quem quer fazer só o que lhe agrada? Quem quer fazer só o que quer? Faz isso aqui, eu faço, eu amo. Faz isso aqui, não quer não. Por quê? Tem nada a ver comigo. É ele que direciona o que ele vai fazer ou o que não vai fazer. Paulo, que era bobinho, né? Que ele queria para um lado, o Senhor falava, o Espírito Santo falou: não, você vai para o outro lado. Não, mas eu quero ir para aquele lado. Não, você vai para outro lado. O que Paulo fazia? Pois eu vou, Inocente era Moisés. Que o povo falava assim: vamos, já deu a hora. Falei: não, se a presença do Senhor não for, eu não saio deste lugar. Nós é que somos bons, que nós decidimos: eu quero, não gosto, não vou fazer. Para não ficar nas minhas palavras, olha só o que Paulo diz, capítulo 2 de Gálatas, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. Olha, isso aqui é muito forte, querido, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo, ele está dizendo o seguinte: que não importa o que eu pense ou a minha vontade, importa é o que Deus diz. Quando eu não vivo a vida que Deus quer que eu viva, eu estou transformando o sacrifício de Cristo em algo inútil. Ou posso dizer com outras palavras, estou anulando o sacrifício de Jesus na cruz na minha vida. É sério. Eu não posso deixar de te falar a verdade, querido. Eu queria muito dizer para você que Deus vai te abençoar, que Deus vai te enriquecer, que Deus vai salvar todo mundo. Mas a palavra de falar assim: maldito aquele que diz paz, onde não há paz. Então, que haja verdade e transformação, e saiamos daqui verdadeiros discípulos, amém, irmãos? Verdadeiros discípulos. Aí é o seguinte: se você escolhe com quem você quer se relacionar,
não tolera o erro dos outros, não sabe perdoar. Deixa eu te apresentar aqui duas pessoas na Bíblia que vai ensinar alguma coisa para nós essa noite rapidamente. O primeiro, não sei se você conhece, é um tal de apóstolo Paulo. Eu vou apresentar rapidamente quem é o apóstolo Paulo. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 5, ele tem vários relatos, mas eu vou ler só um trecho que ele fala assim: circuncidado no 8º dia de vida, pertence ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que é ser irrepreensível? Paulo está falando assim: você pode falar o que você quiser, mas aqui você não vai encontrar falha ou motivo para apontar nenhum defeito na minha vida. Paulo é o cara que fala assim. E sabe o que esse cara que não tem do que acusar, não tem quem falar nada dele, disse? Ele diz assim lá em 1 Coríntios 9:19. Porque embora eu seja livre de todos, sabe o que é ser livre de todos? Sabe aqueles memezinhos assim, que Paulo assim queria dizer assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Aí fala, Paulo, você não pode escrever isso. Então ele fala assim, embora eu seja livre de todos. Você já viu nesses memes, né? Então, Paulo está dizendo assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga as minhas contas, né? Eu tenho dinheiro, eu sou inteligente, eu já conquistei tudo na vida, e nem mulher eu tenho para ficar me cobrando de nada. Mas ele fala assim, mesmo assim, fiz-me de escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Paulo, que é o cara, está dizendo assim, embora eu seja livre para escolher quem eu quero me relacionar e quem eu quero mandar embora da minha vida, eu me faço escravo de todos para ganhar pelo menos alguns. Agora, eu não. Eu não gosto daquela pessoa lá. Eu não sei o que tem, aquilo outro lá. O discípulo verdadeiro, irmão. Aí, eu vou apresentar uma outra pessoa, não sei se você conhece ele, mas ele fez algo parecido, um tal de Jesus Cristo. Quem é? Eu só vou falar alguma coisa porque diz a palavra de Deus que se não havia papel na terra para escrever as ações que ele tinha feito. Então, como não tem como a gente anotar tudo o que diz, ele fala assim, só vou falar que ele é parte da Trindade, Filho de Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Criador do mundo, Santo de Israel, Todo-Poderoso, dono de todas as coisas, a terra é o estrado dos seus pés. Tudo que você pode dizer de Jesus Cristo. Sabe o que ele fez? E Paulo recomenda que a nossa atitude seja a mesma dele. Ele fala assim, lá em Filipenses 2:5. Estou acabando, tá bom, irmãos? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, tem alguém que está próximo de ser Deus aí, irmãos? Tem alguém que está próximo dessa autoridade aí de ser Deus? Então deixa eu dizer a respeito de alguém que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Esse é Jesus Cristo. Agora, eu não posso servir ninguém. Limpar o banheiro da igreja? Jamais. Pegar o meu dia sagrado de descanso, que é o único dia de folga meu, trabalho muito, cansado, é o único dia que eu tenho para fazer churrasco na minha casa, para ver os amigos, eu vou acordar cedo para ir na igreja, estudar a palavra? Eu não. Mas Deus pode se humilhar, se tornar em forma de homem, te servir, morrer na cruz. Ele pode. Paulo, que é o cara, ele mesmo podendo não ter nada com ninguém, ele fala assim, eu me torno escravo para ganhar alguém. Eu não. Operador de máquina, vendedor, motorista, o que mais? Engenheiro, eu não posso. Paulo é Paulo, né? Quem é Jesus? Não, pastor. Quem é Jesus para se humilhar? Eu não posso me humilhar. Eu não posso abrir mão do meu descanso. Eu não posso abrir mão de um pouco, do muito que Deus tem dado para mim para abençoar a vida de alguém. E não precisa ser na igreja não, irmão. Abençoa quem não é da igreja. Se você não quiser abençoar na igreja, abençoa alguém. Se você não quer contribuir na igreja, pega o seu dízimo, então abençoa. Não é o correto, mas pelo menos abençoa. Sirva, invista do seu tempo. Qual é a porcentagem do seu tempo, da semana, que você separou para servir a Deus de alguma maneira? Qual? Somos verdadeiros discípulos de Jesus, amém? Mas se a gente não
Eu posso confessar ele com a minha boca, eu posso ser batizado, mas se a minha conduta não demonstra que eu estou abrindo mão da minha vida, renunciando à minha vida para viver a vida que Cristo tem para mim, não significa que eu sou um verdadeiro discípulo. Aleluia, como diz minha esposa. Paulo pode se humilhar, Jesus pode se humilhar. Mas você que nem consegue ficar sem pecar, pode deixar de exercer aquilo que Deus te chamou para fazer e não se submete a ninguém, porque você não precisa fazer isso. É pesado, irmão, não é? E para encerrar, não estou bravo, tá, gente? Ainda tem aqueles que julgam o que não ajudaram a construir. Tem pessoas, às vezes, a gente que se coloca no direito de julgar. E eu lembro de Deus, quando Jó questiona a Deus em relação a algumas coisas, e Deus fala assim para Jó: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Às vezes a gente fica questionando a Deus, por que Deus, pô, não sei o que aconteceu, Deus, que eu confiei em Deus, que eu não sei o que tem em Deus, e aí eu começo a questionar as ações de Deus, e aí Deus me pergunta, como pergunta para Jó: onde é que você estava quando eu criei o mundo, quando eu estabeleci os alicerces da terra? Você sabe me dizer? E eu vou trazer isso num nível muito mais baixo que isso, querido. Aí está lá, Fernando criticando lá, o pastor Ednei criticando a igreja. Fernando, vou usar você, posso, Fernando? Já falei, né, Fernando? Já peguei ele lá. Está lá o irmão dizendo, porque lá é preto, porque não sei o que tem. Nossa, você acha que é Aparecida, irmão? Todo mundo de preto, a irmã Missão louvou com rosa lá, ela acha que ela é quem? Hein, irmã? Aí eu pergunto para você, onde é que você estava quando Deus me deu uma visão do que Ele ia fazer nesse lugar? Onde é que você estava? E muitas vezes você estava no mundo quando a gente gastava joelho e lágrima no chão orando para que o Senhor ganhasse a tua vida. Onde você estava? Que direito você tem de julgar, de questionar aquilo que você não participou na Constituição? Você pode dizer um amém? E nós saímos a criticar pessoas. E às vezes nós olhamos para o vizinho, comprou um carro novo, mas nessa cor. E onde é que você estava quando ele estava trabalhando de noite para levantar o recurso para comprar aquilo que ele queria comprar? Ah, mas é fulano, sei que tem irmão. Nós devemos ser verdadeiros discípulos de Jesus, amém? Lembrei de Arão e Miriam. Números, capítulo 12, se não me engano. Dando palpite lá, falando de Moisés, você é devagar demais, você é lento demais. Aí Deus fala assim, os três agora na tenda. Vê lá, é assim que ele fala, os três. Entrou os três na tenda. Fogo. Não tinha nem sacrifício, não deu nem para acender a fogueira. Você imagina, eu fico imaginando, né, como é que é. Entrou na tenda, imagina o céu brilhar lá em cima. Aí Deus faz uma reunião lá no santo lugar e fala assim, ó. Miriam, Arão, o Moisés, eu falo com ele face a face. Quem é você? Sabe como é que eles saíram da tenda? Leprosos. Leprosos. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se deixe abater por palavras de pessoas que não participam das suas lutas, mas questionam suas conquistas. Dá até para postar, né? Você está preocupado porque alguém disse, porque alguém pensou, porque alguém questionou? Eu vou ler de novo aqui. Não se deixe abater por palavras ou opiniões de pessoas que não participaram das suas lutas, mas questionam as suas conquistas. Faz igual Deus falou para Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci o fundamento da terra? Querido, o Senhor espera mais de nós, amém? Vamos participar da ceia do Senhor? E aí o texto, lá do versículo 11, diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu martírio que deram.
diante da morte, não amaram a própria vida. Amém? Esta semana, você terá a oportunidade de negar a Cristo ou de demonstrar que você é verdadeiro discípulo dele. E é essa semana que você vai demonstrar isso para Deus. É essa semana, diante das propostas que serão apresentadas para você, diante do acusador, que esse acusador ele está solto por aí. Verdade ou não? Porque está falando aqui Apocalipse do fim, de um outro momento. Mas nesse momento agora, o acusador está aqui, batendo lá e falando, isso, aquilo, outro. E o acusador vem no seu ouvido e vai falar assim, o que você quer lá na igreja? O que você quer com Deus? Olha só o que você anda fazendo, olha o que você anda pensando. Aí ele corre lá no Senhor, aí ele corre lá no outro, aí ele corre lá no outro. Nós corremos para a cruz, para o sangue do Cordeiro, porque não há acusação para aquele que está em Cristo Jesus. Então a gente corre para o Senhor, deixa que fale, deixa que diga, deixa que... Como é o negócio aí? Deixem falar. Deixem falar. E eu sirvo aquele que faz parte da fundação, aquele que estabeleceu alguma coisa na minha vida. Aquele que disse assim, eu te gerei no ventre da sua mãe. Eu te vi ainda informe de uma maneira muito estranha, você foi formado. E digo mais, os seus dias estão contados, eu sei quantos dias você tem nessa terra. Agora vem algum infeliz aí que fala, que pensa, que diga, e que posta lá, deixa postar, querido. Deixa fazer o que ele quiser. Eu estou firmado com Cristo, nada me abala. Eu não nego a minha fé, não nego a Cristo de maneira alguma. Porque às vezes por menos, querido, menos do que o Yosef, nós renunciamos a Jesus. Talvez essa semana você tenha renunciado a Jesus com sua atitude, mas nós vamos orar agora, nós vamos reconciliar com o Senhor. Porque nós vamos tomar posse, querido, do cálice da salvação. Aqui está diante de nós, nessa noite, querido, o sangue do Cordeiro. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, eu quero te convidar a se colocar de pé. O quanto você está disposto a abrir mão para ser discípulo de Jesus? Queremos ser discípulo de Jesus, gente? Quanto você está disposto a abrir mão? Eu sei que eu não senti muita firmeza e nem sei que estão muito animados, talvez você nem volte mais na igreja. Mas eu não posso te deixar de falar a verdade para você. Talvez você vai falar assim, rapaz, eu estava lá precisando de uma palavra de ânimo, o pastor colocou mais impedimento para mim, agora diz que para aceitar Jesus e para ser abençoado, para vencer eu tenho que morrer. Pois é, querido. E eu quero deixar uma palavra de Deus para a tua vida, amém? Jesus ele diz assim, Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seu irmão, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu. Eu não enganei você. Eu falei no início do culto, eu até postei para quem visse lá, podia até nem ter vindo. O verdadeiro discípulo, seguindo os passos de Jesus. E Jesus ele disse, se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Quem está dizendo isso? Jesus. E ele vai dizer ainda mais, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. É melhor a gente saber disso agora e não se enganar mais. E eu não vou pedir para você entregar a sua vida para Jesus hoje. Eu vou fazer o apelo reverso. Quem quer renunciar a Jesus Cristo nessa noite? Quem quer abrir mão de ser discípulo de Jesus nessa noite? Vem aqui na frente. Essa é a sua oportunidade. Essa é a sua oportunidade de você renunciar a Cristo. E eu vou perguntar para você 3 vezes. Quem aqui quer renunciar a Jesus Cristo nessa noite? Vem aqui na frente. Quem aqui quer renunciar a Jesus Cristo nessa noite? Vem aqui na frente.
Quem quer renunciar a Jesus Cristo nessa noite, vem aqui à frente. Então, se você não quer renunciar a Jesus Cristo, eu glorifico a Ele por isso. Mas eu peço para você, nós vamos participar da ceia. Confessa seus pecados diante dele agora. Se tiver que chorar diante dele, faça isso agora. E nós vamos fazer isso em 1 minuto. Vou até pedir para, se puder lá, apagar a luz aqui do templo, os irmãos que estão em casa. E nós já vamos nos organizar aqui para distribuirmos a ceia para você. Se você não quer sair daqui sem ser discípulo de Jesus, então agora é hora de você falar com Ele. E abrir teu coração para Jesus e falar o quanto que você está disposto a fazer para servir a Ele. E o que você está disposto a abrir mão para servir a Ele. Está disposto a abrir mão do vício? Está disposto a abrir mão do seu lazer, do seu descanso? Está disposto a abrir mão de recursos? Se você estiver disposto a fazer isso, fala para Ele, não é para mim. Faça a tua oração com o Senhor. E se essa semana você andou negando a Cristo de alguma maneira, pensando besteira, pensando em tirar a tua vida, pensando em desistir de tudo, pensando em abandonar o seu casamento, pensando em deixar o ministério para lá, fala para Jesus: se Senhor, já não sou eu mais quem vive, mas é o Senhor que vive em mim. Que não seja feita a minha vontade, Senhor. E para você não se sentir muito julgado, pesado, sabe que Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele orou. Ele orou ao Pai e disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ora para que a vontade do Senhor seja feita sobre a sua vida. Essa palavra é uma palavra de bênção para você. Essa é uma palavra de salvação para você. Se alegre porque eu sou teu amigo nessa noite. Eu estou sendo legal com a igreja essa noite porque eu estou dizendo a verdade, mas eu quero que todo mundo vá para o céu, para a glória comigo. E eu vou com você. Ninguém vai ficar para trás, porque nós vamos lutar pela vida de cada um dos irmãos aqui dessa igreja. Você pode falar com o Senhor, fala do seu jeito, fala: Senhor, eu te amo, Jesus. Senhor, eu te amo, Jesus. Me perdoa porque eu andei longe, distante, eu pensei em desistir, Senhor. Mas, Senhor, eu estou aqui nessa noite declarando que Tu és o meu Senhor. Eu não sei, Jesus, se diante da espada, eu não sei, Senhor, eu não consigo dizer agora. Eu não sei se diante do perigo, da espada, se minha família tiver risco, eu não sei, Jesus, se eu vou resistir. Eu não vou negar para preservar minha vida a quem eu amo. Mas eu peço essa noite, Jesus, me dá força, Senhor. Me dá forças para dizer não para o pecado, Senhor. Me dá forças para eu me levantar e fazer a Tua vontade, Senhor. Me dá forças para eu obedecer quem tem que obedecer. Me dá forças para eu submeter ao meu casamento, ao meu marido. Me dá força para eu me dar a vida pela minha esposa. Me dá força, Jesus, para eu não fazer loucura no trabalho. Me dá força, Senhor, para resistir à tentação. Porque sem o Senhor nada podemos, Senhor. E nessa noite eu peço, Senhor, pelo sangue do Cordeiro sobre a igreja, Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, ó Deus. Mas a Tua graça é tão grande, é tão poderosa, Senhor. O Teu perdão é tão maravilhoso, a Tua presença é tão gostosa, Senhor. Querido, o Senhor diz para você: nenhuma acusação é maior do que o perdão do Senhor sobre a tua vida. Não há acusação do inimigo, do diabo, que seja mais poderosa do que o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz pela tua vida. Por isso, entrega a sua vida para Ele, confessa a sua vida para Jesus. Diz assim com o coração, não só com a boca. Diz assim: Senhor, a minha vida é Tua, Senhor. Quero viver os Teus propósitos, Deus.
Seja o Senhor. Sim, seja o Senhor sobre nós, ó Deus. Nos humilhamos diante do Senhor, da tua presença, Senhor. Não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade, Senhor. Você pode declarar isso com a sua boca e com o seu coração, de quem é a tua vida, de quem é a tua casa. Pertencemos a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor.
Aleluia. Se você recebe isso para a tua vida, dá um aplauso ao Senhor. Queria te pedir, se você puder ainda de pé, chamar os diáconos aqui na frente. Nós vamos distribuir o cálice e o pão. Deixa eu falar algo para você. Você já foi em algum estacionamento do shopping e esqueceu onde estava estacionado seu carro? Já aconteceu isso com você? Ou já viu uma história assim? Eu vou falar algo que parece ser engraçado. Não é para ser engraçado, tá, irmãos? Quando terminar esse culto, Satanás vai estar perdidinho lá fora, se perguntando assim: onde é que eu deixei meu cavalo? Foi por aqui. Você está entendendo? Onde é que ficou aquele que eu acusava, aquele que importunava? Porque quando ele nos procura, ele não nos acha. Porque diz a palavra que nós estamos escondidos em Cristo. Quando ele for te procurar, ele não vai te encontrar. Tudo que ele vai ver é Jesus Cristo. Porque nós estamos escondidos nele. Senhor, nós estamos aqui nessa noite diante da mesa do Senhor. Que privilégio, Senhor. Nós não merecemos isso, Senhor. Senhor, nós não merecemos isso daqui, Senhor. Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso. O Senhor nos chamou para a tua mesa nessa noite, Senhor. Eu quero pedir perdão, Senhor, e dizer que o Senhor é o nosso Salvador. Tu és o nosso Senhor, Pai. E nós aceitamos o convite nessa noite, sim, Senhor. Nós participaremos da sua mesa, Senhor. Nós não somos dignos das migalhas que caem da tua mesa, Senhor. Nós não somos dignos, ó Pai, de atar ou desatar a sandália dos seus pés. Mas nessa noite, pela tua misericórdia, o Senhor nos chamou para a tua mesa, Senhor, e diz: filhos, você precisa comer desse pão, você precisa beber desse cálice, porque esse pão é o meu corpo que foi entregue por vós. E a cura, você precisa tomar desse vinho, porque é meu sangue derramado por vocês. E a salvação nesse sangue. Por isso que com muito temor e tremor, você que vai participar da ceia, você que é crente, você que é convertido, você que é batizado e que hoje você rendeu a sua vida aos pés do Senhor, com muito temor e tremor, você vai receber o cálice e o pão da mão desses preciosos que estão aqui. Sabe que o que eles estão levando para vocês é cura e salvação. E você vai tomar o seu pão e o seu cálice, para que a gente possa participar da mesa do Senhor juntos. Enquanto você recebe, você ora, apresenta a tua vida, apresenta a tua casa diante do Senhor, apresenta a tua semana diante do Senhor. Eu creio que haverá cura nessa noite. Eu creio que haverá salvação nessa noite. Porque eu creio, porque ele diz a palavra que o Senhor tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Ele tomou no seu corpo e o seu corpo foi entregue por nós. E essa noite nós podemos usufruir dessa cura. Eu creio que haverá salvação e libertação essa noite, porque diz que ele entregou a sua vida por nós para nos salvar. E diz que pelo sangue do Cordeiro a remissão de pecados. Por isso que nessa noite seus pecados são perdoados e as enfermidades são saradas, porque o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. Ora agradecendo ao Senhor por isso, pela oportunidade, pelo privilégio.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não era para estarmos aqui, Senhor. Satanás pediu nossa vida muitas vezes, mas o Senhor não deixou, porque o Senhor queria nos se encontrar conosco na mesa, Senhor. Quantas vezes passamos pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor nos conduziu à tua mesa, Senhor. Quantas vezes o inimigo se levantou contra nossas vidas, mas o Senhor preparou uma mesa diante dos nossos inimigos, Senhor. Quantas vezes pensamos em desistir, choramos, mas a tua vara e teu cajado nos consolaram, Senhor. Quantas vezes, Senhor, estávamos num deserto terrível, o Senhor nos conduziu por pastos verdejantes, Senhor. Porque o Senhor tem uma mesa preparada para nós. E por isso também dizemos o que o salmista diz: voltarei todos os dias à casa do Senhor, para celebrar o que Ele conquistou na cruz. Hoje é dia de festa, hoje é dia de salvação, hoje é dia de cura, hoje é dia de misericórdia. Todo mundo recebeu? Se você que vai cear não recebeu, sinaliza aí que o diácono vai levar para você. Se não, se prepara, querido. Se prepara. Não era para você estar aqui. Não era para você estar aqui. Não era para mim estar aqui. Você que está em casa, não era para você estar aí. Mas Ele escolheu a mim, escolheu você. Ele te escolheu para fazer a vontade dEle. E eu não posso entender, mas Ele que decide. E Ele diz assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Você é escolhido, escolhida do Senhor. Por isso que o diabo ele não quer te deixar em paz. Por isso que ele quer se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, porque você e eu somos escolhidos do Senhor. Mas diz a palavra que ele perde a batalha. Diz a palavra que ele perde a batalha. E diz a palavra que nós vencemos, a igreja vence pelo sangue do Cordeiro. Igreja, o que João viu era eu e você. Ele viu a igreja, ele declara: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Chore cantarabas, sorelabas. É pelo sangue do Cordeiro, é pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Senhor, apresento diante de Ti, Senhor, esse pão. Apresento diante de Ti, Senhor, esse cálice. Consagramos ao Senhor. Já não é mais pão, é o corpo de Cristo. Já não é mais suco, é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Aleluia. 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 É o sangue do Cordeiro. E a palavra de Deus diz assim: que toda vez que nos reunimos, deveríamos fazer isso em memória dele. E o apóstolo Paulo, ele ensina dizendo: na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele tomou o cálice,
E nós vamos participar do corpo de Cristo agora. E diz a palavra que nós devemos participar do corpo de Cristo. E à medida com que você vai comer desse pão, Deus vai trazer ao teu coração aquilo que Jesus fez por mim e por você. Ele foi moído, diz a palavra. Da mesma maneira que esse trigo foi moído para fazer esse pão, o Senhor, ele foi moído, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi transpassado. Porque ele olhou para mim e para você, ele falou assim: vale a pena. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Você pode participar do corpo de Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. A cura, Pai. Obrigado porque o Senhor nos libertou, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou, Senhor, das trevas, Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Essa noite você declarou que você é um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu te convido a renovar a tua aliança com Ele. Ele disse que esse é o cálice da nova aliança. O Senhor te dá mais uma oportunidade essa noite de renovar a aliança com Ele. E esse sangue representa o sangue do Cordeiro, que foi derramado pelo Senhor, por nós. E pelo sangue nós vencemos. Você pode participar do cálice do Senhor? E que, antes de encerrarmos, queria que você demonstrasse alguma gratidão e alguma adoração ao Senhor. Se você quiser falar em línguas, fale em línguas. Se você quiser agradecer no seu coração, agradece no seu coração. Mas eu quero dizer para você
pode declarar isso? Você pode declarar se você crê. Aleluia, aleluia, santo, poderoso, Tu és digno, Senhor, de receber a nossa adoração. Tu és digno, Senhor. Teu é o reino, Teu é o reino, Senhor. A nossa vida é Sua, Senhor. Não há quem possa contigo, Senhor. Não há quem possa contra o Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Queria dizer mais, queria falar mais para Ele quanto Ele é precioso. Queria poder adorar mais. Ele está aqui para receber sua adoração, igreja. O Espírito Santo está nesse lugar. É Ele que te fortalece nessa noite. Não há inferno que possa contra o Senhor, querido. E eu só vou ler mais uma vez para encerrarmos. Estava lá João, já no final da sua vida, e o Senhor mostra para ele muitas coisas. E ele vê Satanás sendo derrotado, lançado dos céus.
E é declarado assim: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante de nosso Deus, dia e noite. E quando ele vê isso, ele está vendo você. Ele está vendo você. E ele está dizendo, de todas as vezes que Satanás se levantou contra a tua vida, querendo te destruir, te acusar diante do Senhor. Mas da mesma maneira, João viu o final da história. E ele conta para nós dizendo: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu martírio que deram, pois não amaram a sua própria vida. A vitória é nossa, eu creio. Vai custar a nossa vida, mas eu não quero viver, eu quero a eternidade. Eu não quero este mundo, eu quero a eternidade. Todos nós queremos, amém? Recebe essa palavra na tua vida. Não desista. Persevere. E eu faço um desafio para você que está aqui e para você que está em casa. Talvez você vai fazer quando sair daqui. Talvez você vai fazer isso quando chegar em casa, eu não sei. Talvez você vai fazer isso durante a semana. Mas qual é o desafio que eu quero fazer ao verdadeiro discípulo? Eu quero começar de trás para frente. Primeiro, não negue a Jesus Cristo, amém? Você não vai negar. Você vai perseverar, mesmo que isso custe a sua vida. O primeiro desafio é o que nós aprendemos hoje. O segundo desafio é expressar publicamente em ações que você é um verdadeiro discípulo. Então a tua atitude vai demonstrar que você é um verdadeiro discípulo, e a minha também. E o primeiro deles é confessar com a tua boca que Ele é o Senhor. Então eu quero fazer um desafio para você. Se não é um desafio, não é obrigado. Como que você vai fazer isso? Você vai usar as tuas redes sociais para dizer que, pode dizer assim: eu sou de Jesus, Ele é meu, não sei, alguma coisa. Você vai sair do anonimato agora e vai declarar publicamente. Vai lá no Instagram, vai no Facebook, vai lá no TikTok, onde que você tiver rede social. Ah, mas aí o meu crush vai ver que você é de Deus. E se ele não concordar com isso, ele vai pular fora e você vai saber que é livramento. Não importa qual seja a situação. Só não vai fazer isso no grupo do trabalho lá se for te comprometer. Mas você vai caçar tudo quanto é grupo, você não vai falar de ninguém, você vai falar da tua vida e você vai declarar publicamente, como verdadeiro discípulo: eu sou de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, amém? Você vai declarar de alguma maneira, talvez de uma maneira mais intensa, mais criativa do que isso. Se não quiser fazer, não precisa fazer. Mas eu vou falar pela terceira vez: você vai declarar publicamente que Ele é o Senhor da sua vida. Então, depois de dizer isso pela terceira vez, eu quero encerrar esse culto. Amém? Quero agradecer a presença de todos os irmãos que estão nos assistindo. Deus abençoe, que a sua semana seja tremenda e maravilhosa. Amém? Vamos encerrar. Tem algum recado, alguma orientação? Mais? Não, né? Já fomos, já ceiamos. Que o Senhor Ele te dê experiências tremendas e maravilhosas nessa semana na presença do Pai. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse culto. Obrigado, Senhor, por cada obreiro, por cada diácono, Senhor, por cada um dos irmãos que de uma maneira tão linda, Senhor, tem servido, Pai, na Tua casa. Honra cada um deles, ó Pai, abençoa cada um deles, ó Senhor. Os irmãos que estão em casa assistindo, Senhor, abençoa a vida deles, ó Pai. Abençoa a vida do maestro, Senhor, que ele tenha uma boa recuperação. E cada um dos irmãos, ó Senhor, que nos assistem, aqueles que têm passado por alguma situação, Pai, de enfermidade, Covid, Senhor, restaura rápido, Senhor, que eles possam estar novamente conosco, Senhor. E se tem alguém, ó Senhor, que tem se guardado, se preservado e não pode estar congregando conosco ainda, Senhor, guarda a vida deles também, Senhor. E que logo possamos estar como igreja toda reunida, Senhor, sem nenhuma restrição, Senhor, para glorificar o Seu nome, porque o Senhor é digno de toda adoração e de toda glória, Senhor. E eu abençoo a vida e a semana dos Teus filhos aqui, Senhor. E você pode abrir os braços para receber algo tremendo da parte do Senhor?
que o grande amor de Deus Pai, o amor que enche toda a terra, e a graça do nosso Senhor e Salvador, a graça que nos constrange, a graça que nos envolve, e as doces consolações do Espírito Santo, aquele que nos direciona, aquele que nos confronta, aquele que nos consola, esteja com toda a igreja hoje e até que Ele venha, e todos nós dizemos amém, amém. Glória a Deus pela tua vida. Se você puder, de uma maneira mais conveniente, cumprimente o seu irmão, seja dando um soquinho lá, um yes, dando um tchauzinho, seja abençoado. Como eu tenho dito, chama o irmão, fala: irmão, hoje eu vou pagar o X-tudo para você. Você fala assim: eu só posso pagar um dog, então nós vamos rachar no meio, nós vou pagar para você. E abençoa a vida de alguém nessa noite, amém?